Olá, bom dia. 2 meses depois de registrar a primeira morte, o Brasil tem mais de 16 mil vítimas do novo coronavírus. A Prefeitura de São Paulo retomou o rodízio tradicional de veículos e quer antecipar feriados para tentar que mais gente fique em casa. O governo do Rio trocou o secretário de Saúde em meio a denúncias de fraudes na compra de respiradores. A Polícia Federal vai investigar se Flávio Bolsonaro foi avisado da operação que teria como alvo o então assessor dele, Fabrício Queiroz. O ministro do Supremo, Celso de Mello, vai assistir hoje à gravação da reunião ministerial, que é parte do inquérito sobre a possível interferência política na PF. O presidente Bolsonaro prestigiou mais um ato de apoiadores que fizeram carreata e se aglomeraram em frente ao Palácio do Planalto. O governo começa a pagar hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Itália, Espanha e Reino Unido registraram no fim de semana o menor número de mortes pela Covid-19 desde março. E times europeus já voltaram a treinar e competir com uma torcida diferente. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio. Bom Dia Brasil está começando. O Brasil já perdeu mais de 16 mil vidas para a Covid-19. Foram mais de 480 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas para 16.118, isso de acordo com dados do Ministério da Saúde. E o país teve quase 8 mil novos casos confirmados da doença, superando aí a marca de 241 mil. O Brasil é agora o 4º país do mundo com o maior número de casos, bem perto aqui já do Reino Unido. Foi no fim de semana que os registros daqui ultrapassaram os números da Espanha e da Itália. E a cidade de São Paulo retomou agora de manhã o rodízio de carros tradicional. Aquele rodízio mais rigoroso da semana passada não conseguiu aumentar o isolamento social. Então vamos para lá saber as informações de São Paulo com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia. E há uma outra grande preocupação por aí agora, que a ocupação de leitos de UTI em São Paulo passou já dos 90%. Isso aí, Ana, um bom dia para você, bom dia a todos. Na região metropolitana, muito preocupante, a ocupação dos leitos de UTI está em perigosos 92%. A capital já tem 6 hospitais sem nenhuma vaga para o tratamento de casos graves da Covid-19 e o isolamento social não avança. A Prefeitura de São Paulo, inclusive, voltou atrás no rodízio de carros ampliado, porque a medida não deu certo. Volta tudo como era antes, as regras diferentes da semana passada não valem mais. A gente vai falar agora com o repórter Bernardo Bortolotto, ele está na estação Brás, de trem e de metrô, e vai falar um pouco da movimentação para a gente lá agora cedo. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todo mundo. Então, a movimentação é essa aqui, ó. A gente acabou de chegar um trem aqui e aí muita gente desembarca, vai passando nas catracas, acaba ficando até aglomerada para passar por aqui. Um movimento que parece estar menor do que o da semana passada, quando estava valendo o rodízio par e ímpar aqui em São Paulo. E um número de pessoas acabou migrando para o transporte público, de acordo com a Prefeitura da capital, em torno de 6% de pessoas a mais passaram a usar o transporte público na semana passada. Mas, a partir de hoje, o rodízio volta ao normal, aquele que o paulistano já está acostumado, de segunda a sexta-feira, no centro estendido da capital. Ou seja, a expectativa é que o número de passageiros também diminua um pouco no transporte coletivo, justamente para evitar a aglomeração no transporte público e também, quem sabe, aumentar essa taxa de isolamento que a capital ainda não conseguiu atingir o mínimo, Rodrigo. Obrigado, Bernardo. Bom, circulamos ontem pela cidade, o rodízio estendido ainda estava valendo, né? Tentando desestimular as pessoas desestimular as pessoas a saírem de casa, aumentar o isolamento, mas tinha bastante gente nas ruas. Vamos dar uma olhada na reportagem da Patrícia Falkowski. Está difícil fazer São Paulo parar. O domingo de sol estava longe de parecer um dia de quarentena. Ruas cheias de carros, pessoas, bicicletas. E mesmo o uso de máscara sendo obrigatório, ainda tem gente que sai de casa sem. O rodízio mais rígido foi a segunda estratégia da Prefeitura para tentar aumentar o isolamento social. A primeira foi bloquear a passagem de carros nas principais ruas e avenidas de São Paulo. A medida durou apenas 2 dias e também não deu certo. Atrapalhou a circulação de profissionais de saúde.
A medida mais extrema para fazer a população respeitar a quarentena é decretar o fechamento total da cidade. Mas o prefeito Bruno Covas disse que não é possível aplicar o lockdown só aqui na capital, porque o município não tem estrutura para fechar São Paulo isoladamente e também precisaria da fiscalização da Polícia Militar, mas que está discutindo a possibilidade de um isolamento total com o governo do estado. A prefeitura disse que ainda tem mais uma estratégia para aumentar o isolamento social: antecipar os feriados municipais. Corpus Christi e Consciência Negra são em junho e novembro. A ideia é antecipar os feriados o quanto antes, mas as datas só serão definidas se houver aprovação da Câmara Municipal. O projeto de lei foi enviado para os vereadores e já vai entrar na pauta de hoje. O secretário municipal de saúde de São Paulo disse que as mortes por coronavírus subiram 432% em pouco mais de um mês na cidade e que 6 hospitais públicos chegaram a 100% de ocupação total de leitos de UTI. Disse ainda que se novas medidas não forem tomadas, em 15 dias, o sistema de saúde municipal poderá entrar em colapso. Mesmo com todo o esforço feito até agora na ampliação de leitos, isso tudo será insuficiente para o grau de evolução que nós temos neste momento da doença aqui na nossa cidade. De acordo com o último balanço, a cidade de São Paulo tem mais de 38.600 casos da Covid-19. O número de casos suspeitos é grande, mais de 135 mil pessoas aguardam o resultado do exame. As mortes na cidade somam 2.853. Bom, Ana, pelo que a gente viu aí, a cidade de São Paulo, depois dessas declarações de medidas anunciadas no final de semana, responsabilidade transferida para o governo do estado. Agora, a pressão com relação à saúde na cidade de São Paulo, a prefeitura, por sua vez, dizendo que não pode determinar medidas mais rigorosas sozinhas. Vamos aguardar o que vem do governo do estado agora. Aguardar que venha a união também, né, Rodrigo? Que seria fundamental ser uma ação coordenada nesse momento de cidade e estado. Obrigada. E hoje é o primeiro dia útil de lockdown em 5 cidades da região metropolitana do Recife. Vamos para lá, então. A Bianca Carvalho vai mostrar para a gente como é que está o movimento por aí nas ruas, como é que está funcionando esse lockdown. Bianca, bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Veja, em 5 cidades essa quarentena está mais rigorosa, mais rígida. Recife, Olinda, Jaboatão, São Lourenço da Mata e Camaragibe, que são as cidades que concentram 75% dos casos confirmados e mais de 60% das mortes. Eu estou ao vivo agora em Camaragibe, que fica na região metropolitana do Recife. E aqui eu estou vendo ainda, Ana, muito carro, considerando que só pode circular durante 15 dias, o que é atividade essencial. E muita gente também nas ruas, sabe? Principalmente perto de lotéricas e bancos, porque tem pagamento do auxílio emergencial, né, da segunda parcela. Eu vi muita gente na rua ainda, pelo menos estão de máscara, porque o decreto fala da obrigatoriedade do uso da máscara em qualquer situação. Andando, de bicicleta, de moto, de carro, saiu, tem que usar. Agora, em Jaboatão, a gente viu muita gente desrespeitando, sabe? No primeiro dia e também ontem de lockdown, muita gente passeando na rua sem máscara, infelizmente. E em relação ao isolamento, nesse fim de semana, Pernambuco teve 53%. Melhorou um tiquinho, mas ainda é muito abaixo do que se gostaria, que era de 70%. Pernambuco tem hoje, Ana, quase 20 mil casos confirmados de Covid-19 e 1.516 pessoas morreram. Ana. E tá faltando a fiscalização nesse lockdown aí, né, Bianca? Porque todo mundo ainda na rua, de qualquer forma. Obrigada pelas suas informações. E já em São Luís e outras 3 cidades da região metropolitana, hoje é o primeiro dia sem o lockdown, mas continuam valendo diversas medidas restritivas. O Alex Barbosa vai explicar pra gente e mostrar como é que tá a movimentação em São Luís agora de manhã. Alex, bom dia. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todos. Eu estou aqui na Avenida Litorânea, na beira da praia, que ficou fechada durante os 13 dias de lockdown. Já foi reaberta, já tem carros passando por aqui, algumas pessoas caminhando. E durante o período de lockdown, São Luís e as outras 3 cidades da região metropolitana tiveram uma taxa de isolamento variando entre 46% e 50%, ainda bem abaixo dos 70% esperados pelas autoridades, né?
Com o fim do lockdown, volta a valer agora o decreto estadual com medidas restritivas até o dia 20. O comércio só abre aquele comércio considerado essencial. As pessoas têm de usar máscaras nas ruas, mas não tem mais aquelas barreiras policiais. As pessoas não têm mais que comprovar o serviço essencial para poder sair de casa. A taxa de ocupação dos leitos de UTI aqui em São Luís está perto dos 95%. E hoje o governo do estado está inaugurando um hospital de campanha num centro de eventos aqui em São Luís com 200 leitos, sendo 10 de UTI para pacientes com a Covid-19. O número de infectados pelo coronavírus no Maranhão chegou a 13.238 casos e 576 vidas foram perdidas. Ana. Obrigada, Alex, pelas suas informações. E no Rio, o secretário estadual de Saúde deixou o cargo em meio a suspeitas de fraudes em contratos emergenciais e atraso na inauguração de hospitais de campanha. O caos no atendimento às vítimas da Covid-19 no Rio comprometeu a gestão de Edmar Santos na Secretaria de Saúde. Mas a gota d'água foi o envolvimento de integrantes da Secretaria em irregularidades. Há uma semana, o ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, foi preso por suspeita de fraude na compra de respiradores, máscaras e testes. Os contratos questionados somaram R$1 bilhão. A operação do Ministério Público e da Polícia Civil também prendeu Gustavo Borges da Silva, que assumiu o posto no lugar de Gabriel Neves no fim de abril. Segundo o Ministério Público, eles são suspeitos de terem obtido vantagens na compra emergencial de equipamentos e materiais que seriam destinados, em sua maioria, aos 8 hospitais de campanha montados pelo Estado. Reportagem do RJ2 mostrou que a Secretaria de Saúde contratou a empresa A2A Informática sem consultar outras propostas do mercado. Ao todo, foram 3 contratos e do total de 1.000 respiradores comprados pelo governo do Rio, apenas 52 foram entregues. Mas o modelo que chegou não era recomendado para pacientes com a Covid-19. Oficialmente, Edmar Santos foi exonerado por falhas na gestão dos hospitais de campanha. Mas fontes do governo afirmam que as irregularidades foram um fator decisivo. No início da noite, o governador Wilson Witzel anunciou o nome do novo secretário de Saúde. Fernando Ferri, infectologista, especialista em AIDS e diretor do Hospital Gafre-Guinle, será o novo secretário. Com 22 mil casos confirmados da Covid-19 e com 2.715 mortes no Rio, a saída do secretário de Saúde acontece no momento em que a população mais precisa dos hospitais de campanha. No sábado, médicos e enfermeiros do Hospital de Campanha do Maracanã denunciaram que 20 respiradores que estavam sendo usados com pacientes foram retirados. A gente tinha pacientes que estavam já com esses ventiladores em uso, recebendo tratamento através deles. O superintendente da organização social Iabas, Elcio Watanabe, confirmou que os 20 respiradores foram levados para o Hospital de São Gonçalo, que deve ter 200 leitos, sendo 40 de UTI. A obra, que custou R$90 milhões, é uma doação dos municípios vizinhos de Maricá e Niterói. A inauguração tinha sido marcada para este domingo, mas como a estrutura ainda não ficou pronta, o hospital permanece com os portões fechados. Em nota, a OAS Iabas, que é responsável pelo hospital, disse que informa permanentemente o governo do estado sobre os problemas, como chuvas e necessidade de obras adicionais em algumas áreas. A Iabas disse também que na semana passada acertou o novo cronograma com a Secretaria Estadual de Saúde. A secretaria ainda não respondeu o nosso questionamento sobre como ficou, então, esse novo cronograma. A partir de hoje, o acesso à cidade de Belo Horizonte passa a ser controlado. Vamos para lá, então. Aline Aguiar, bom dia para você. A prefeitura, inclusive, já montou algumas barreiras sanitárias em entradas aí da cidade. Isso, Ana. Bom dia para você. Ótimo dia a todos. Vão ser 18 pontos de controle nas chegadas a BH e 10 já começam a funcionar hoje. A repórter Flávia Cristine está em um deles. Oi, Flávia, bom dia. Como vai ser a fiscalização?
Bom dia, Aline. Bom dia para quem nos assiste. Olha, eu estou aqui na região norte de Belo Horizonte e termina aqui pertinho a rodovia que liga várias cidades da região metropolitana à capital mineira. Nesse ponto, os motoristas estão sendo parados desde 7h30 da manhã e eles passam por um questionário que inclui perguntas sobre o estado de saúde e também para saber se os ocupantes do carro tiveram algum contato com alguém contaminado pela Covid-19. Em caso de qualquer sinal, de qualquer suspeita, os ocupantes vão ser encaminhados para uma unidade de saúde. Aqui tem o apoio da Guarda Municipal e BH Trans também. Belo Horizonte está com medidas bem rígidas para o funcionamento do comércio e também para a circulação de pessoas. A máscara, por exemplo, é obrigatória, mas algumas cidades da região metropolitana relaxaram essas medidas, permitiram a reabertura de alguns estabelecimentos e, por isso, essas medidas estão sendo adotadas no acesso aí de quem vem da região metropolitana Belo Horizonte. Nesse momento aqui, uma motorista responde ao questionário e, nessa situação, ela está sem máscara, isso é obrigatório. Aline, volto com você. Muito obrigada, Flávia. E hoje mais lojas do Mercado Central, que é um dos principais pontos turísticos aqui de BH, voltam a funcionar. Bares, restaurantes e salões de beleza seguem fechados, mas o restante já pode reabrir. As portas foram abertas há pouco, às 8 horas. E o acesso de pessoas ao mercado está sendo controlado. Por enquanto é isso, Ana Paula. Ok, até já, Aline. E para tentar conter o avanço da Covid-19 na Bahia, o governo passou a oferecer hospedagem para pacientes com sintomas leves da doença. E com mais de 60% dos casos confirmados no estado, Salvador vai ser a primeira cidade a adotar essa medida. Camila Marinho vai explicar para a gente lá de Salvador. Camila, bom dia. Além de hospedagem, os pacientes também vão receber uma ajuda em dinheiro. Isso, Ana. Muito bom dia para você, bom dia a todos. A lei que garante o pagamento de um auxílio de R$ 500 a pacientes com Covid-19 que aceitarem sair de casa e irem para centros de acolhimento para pessoas com sintomas leves da doença. A pessoa que aceitar ir para este local vai ficar lá por 14 dias sob cuidados médicos. Essa lei foi sancionada no último sábado pelo governador Rui Costa e passou a valer no mesmo dia. Essas estruturas, elas já estavam funcionando há mais de um mês, mas a procura foi muito baixa, só que elas estavam funcionando sem o pagamento do benefício. Salvador, portanto, é a primeira cidade a participar dessa ação, conta com 2 casas de acolhimento para pacientes que estão com quadro leve de corona e a capital, lembra vocês, concentra mais de 60% dos casos da doença aqui no estado. Dos R$ 500 pagos pelo governo do benefício, 250 serão pagos pelo governo do estado, 250 pela prefeitura. E as pessoas que aceitarem ficar nestes locais, as famílias vão receber 2 cestas básicas. Volto com você, Ana. Obrigada, Camila. Vamos ver aqui no telão outras medidas que estados e municípios vêm tomando diante da pandemia do novo coronavírus. Primeiro, vamos para o sudoeste baiano, vimos Salvador, mas na cidade de Jequié está funcionando um toque de recolher que vai de 8 da noite até as 5 da manhã, mas foram liberadas as reuniões religiosas. Jequié ocupa o 5º lugar em números confirmados de casos da Covid-19 no estado. Na Grande Vitória, desde ontem, os ônibus da rede estadual não aceitam mais pagamento em dinheiro, só com cartão, chamado lá de bilhete único. Os cobradores serão afastados por 60 dias e terão os salários reduzidos, mas, segundo o governador, ninguém vai ser demitido. Na capital do Acre, começa hoje um rodízio de veículos para tentar reduzir o movimento de pessoas na cidade. E hoje também começa a valer um novo decreto que mantém as aulas suspensas agora até o dia 31 de maio. É a terceira vez já que a Prefeitura de Rio Branco faz essa prorrogação. E clientes de planos de saúde reclamam que não conseguem marcar consultas ou exames que não tenham relação com a Covid-19. Tem gente esperando até morrer praticamente, né, Rodrigo? Um absurdo. Olha, Ana, chega a ser desesperador, viu? Tem muitos casos de gente com dificuldade para realizar tratamentos e procedimentos. Lembrando que as pessoas estão pagando. E até de quem não consegue a consulta para saber se está com câncer ou não, se é grave, o que fazer. A gente sabe que, dependendo do caso, uma demora pode ser fatal. Glauci tinha 45 anos e, em janeiro, descobriu que estava com um cisto enorme no ovário. A cirurgia, marcada para o dia 15 de abril, foi cancelada pelo plano de saúde. Porque eles disseram que era por conta da Covid-19.
Márcia diz que quando a sobrinha sentiu fortes dores no abdômen, conseguiu uma internação de urgência no Hospital do Convênio, mas não deu tempo. Glauce teve uma embolia pulmonar e morreu no dia 21 de abril. Não estão se preocupando com os outros atendimentos, porque em nenhum momento ela foi procurada para saber o caso dela, antes de cancelar a cirurgia, se o caso dela era realmente grave. Com a pandemia, a Agência Nacional de Saúde Suplementar prorrogou os prazos de atendimento para a realização de cirurgias, exames e consultas que não sejam urgentes. Para consultas básicas de pediatria e ginecologia, por exemplo, o prazo máximo foi prorrogado de 7 para 14 dias úteis. Procedimentos de alta complexidade, como tomografia, hemodiálise e quimioterapia, de 21 para 42 dias. Internações eletivas, aquelas não urgentes, tinham o prazo de até 21 dias. Agora estão suspensas. Para casos de urgência e emergência, a orientação da ANS continua sendo para que a internação seja imediata. Os planos de saúde não podem suspender procedimentos não referentes à Covid-19. As operadoras devem se organizar para que prestem os atendimentos a que os beneficiários têm direito dentro dos prazos máximos estabelecidos pela ANS. Mas alguns clientes de planos de saúde reclamam que, com a pandemia, está difícil ser atendido por um médico. Há pacientes que não conseguem nem sequer passar por uma consulta para saber se o caso é grave ou não. O Rodrigo já teve um câncer no testículo em 2013 e agora acha que o problema voltou. Ele disse que está tentando desde 1º de maio uma consulta pelo plano de saúde com um urologista especializado. E até agora, nada. Eu pago caro, só que aí eu chego lá, não é o médico, eu não consigo ter atendimento e tal, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar esperando, tipo, crescer mais, e eu quero ter a certeza que, tipo, é mesmo, isso eu já quero ver, resolver, entendeu? Fazer cirurgia, se for o caso, ou se for químio. A coordenadora do Programa de Saúde do Instituto de Defesa do Consumidor diz que a Covid-19 tem sido a principal justificativa dos planos para atrasos e cancelamentos dos procedimentos médicos. A orientação é para que o consumidor vá atrás dos seus direitos. O primeiro passo é sempre tentar conversar com a operadora e registrar por escrito a recusa dela, né? E o segundo passo é fazer uma reclamação no site da agência reguladora, na central de atendimento. É possível fazer também por telefone, né? E se não resolver, procurar o PROCON do seu estado ou município. Isso aí, denuncie. Nós perguntamos à Notre Dame Intermédica sobre os casos destas duas pessoas que a gente mostrou na reportagem. A resposta foi que a empresa não divulga informações de casos médicos dos clientes por respeito à privacidade, mas que em nenhum desses dois casos houve descumprimento de prazos e tratamentos estipulados pela Agência Nacional de Saúde e que está à disposição dos pacientes e dos parentes da Glauce e do Rodrigo Tadeu para esclarecer as dúvidas, viu, Ana? E de tantos outros nessa situação, né, Rodrigo? Quantos casos vem acontecendo, a gente vem mostrando aqui. Sabemos que há realmente uma sobrecarga em hospitais, mas isso não é razão para deixar as pessoas morrerem de outras doenças, né? Ficarem desassistidas. Obrigada, e se tivesse tudo bem, convenhamos, né? Eles não estariam aqui reclamando, né? E não estariam expondo sua privacidade aqui, né? Verdade. Também. Obrigada, Rodrigo. Até já. A assessoria da Vice-Presidência da República informou que os resultados dos exames de coronavírus do vice-presidente Hamilton Mourão e da mulher dele, Paula Mourão, deram negativo. Os dois estão em isolamento desde sábado no Palácio do Jaburu, depois que Mourão teve contato com um servidor diagnosticado com a Covid-19. Ainda segundo a assessoria, Mourão aguarda resultado da contraprova que sai hoje para decidir, então, quando ele volta às atividades. E começa hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Os primeiros a receber são os beneficiários do Bolsa Família. Vamos saber os detalhes com a Lívia Tor, que está lá em frente a uma agência da Caixa. Em mais um dia de fila por aí, hein, Lívia? Bom dia. É isso, Ana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu estou aqui em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Olha, a fila estava bem grande hoje cedo, mas diminuiu depois que a agência da Caixa abriu às 8 horas da manhã. Quem pode receber essa segunda parcela são os beneficiários do Bolsa Família. Isso acontece justamente para reduzir as filas e aglomerações que a gente tanto viu ao longo dessas últimas semanas. Quem faz parte do cadastro único e não recebe o Bolsa Família ou se cadastrou no aplicativo e no site da Caixa, começa a ter o auxílio depositado
depositado na próxima quarta-feira. O pagamento ele vai ser feito de acordo com o mês de nascimento e o depósito vai cair exclusivamente na poupança digital da Caixa. Inicialmente, vai ser permitido usar esse recurso apenas para o pagamento de contas, boletos e compras através de um cartão de débito virtual. As transferências para outros bancos e os saques em espécie só serão permitidos depois do dia 30 de maio, exceto para os beneficiários do Bolsa Família. O calendário dessa segunda parcela, ele só vale para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Quem não está incluído nesse pacote vai ter que esperar as novas datas ainda serem divulgadas. Ana, volto com você. Obrigada, Lívia. Falando agora de outra situação também complicada, quem precisa do atendimento do INSS está relatando inúmeras dificuldades nesse momento de pandemia. Uma delas é o sistema para enviar documentos pela internet. Isso está gerando uma fila de 170 mil pedidos de benefícios. Juliana Marrone tem mais detalhes disso para a gente. Juliana, bom dia. O próprio INSS já admite que há falhas no sistema. É isso mesmo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, Ana, o INSS diz que finalmente conseguiu identificar a fonte de instabilidade no sistema que permite anexar atestados médicos para solicitar o auxílio-doença. A promessa de que o aplicativo e o site voltem à normalidade nessa semana, a gente vai acompanhar, né? Na semana passada, você viu aqui no Bom Dia Brasil as dificuldades de quem busca atendimento para receber o auxílio-doença. O problema continua. Já era difícil antes da pandemia. Agora, então, no início do mês, a gente mostrou o caso da Monique, que pediu auxílio-doença ao INSS. Ela continua na espera. Eles me deram um prazo de resolução até o fim da semana passada. E até agora eu ainda me encontro em análise. E tem gente que continua com problemas para enviar os documentos exigidos nos pedidos feitos pelo Meu INSS. O seu Adão segue sem dinheiro para comprar comida. Precisava anexar o requerimento para receber o BPC, um benefício para idosos de baixa renda, mas não conseguiu. Isso, o que eu estou passando, uma vergonha. O diretor de benefícios do INSS admite falhas no sistema. Houve um problema de infraestrutura que mantém o aplicativo no ar e o site, né, porque eles são conectados. É um problema técnico e foi exatamente esse problema técnico que gerou todo esse atraso toda essa dificuldade e instabilidade no sistema. Segundo o INSS, essa semana vai funcionar. 170 mil pedidos de benefícios continuam pendentes, aguardando documentos, que neste momento só podem mesmo ser enviados pela internet. Aí o seu Edélcio tentou ir na agência, segundo ele, com hora marcada que o sistema ofereceu. E fiz o agendamento que foi para 11 de maio, às 9h40 da manhã. Me deparei com as portas tudo fechadas. A previsão é de que as agências do INSS reabram nesta sexta-feira, dia 22 de maio. Mas pode haver prorrogação do prazo de fechamento dependendo da situação da pandemia. Já são quase 2 meses sem atendimento presencial. Aí, se não dá pela internet, a pessoa tenta ajuda no telefone 135, que também não tem resolvido. É para perder a paciência mesmo. A gente liga, eles não demoram a atender e não falam, não explicam o que está acontecendo. Não é de hoje que os problemas com o INSS tiram o sono do segurado. Por isso, tem gente que recorre à justiça. Hoje são, segundo o governo, 100 mil decisões judiciais aguardando análise ou cumprimento do Instituto. Seu Gessé espera desde novembro. Então, eu não estou recebendo mais nada, eu não tenho como me manter, fui aposentado por invalidez total. E eu estou nessa situação. Uma causa ganha na justiça e o INSS não acatou a decisão judicial e eu estou nessa situação. Situação dificílima, né? E sobre esse caso do Gessé, o INSS diz que vai analisar o caso junto com a Procuradoria Federal especializada para tomar ciência dos detalhes da decisão e providenciar as medidas cabíveis. Já a gente aqui, né, Ana, a gente vai acompanhar para ver se esse sistema está de fato funcionando. Exatamente, até porque são milhares de pessoas aí esperando pelo menos uma resposta, né, Juliana? Até já. Isso, até. E mais países europeus estão relaxando as restrições para combater a pandemia a partir de hoje. Cecília Malan conta isso tudo pra gente ao vivo aqui de Londres. Cecília, bom dia. É um respiro que vem vindo, mas com muito cuidado, acompanhado de boas notícias.
Isso, toda cautela, Ana. Bom dia a todos vocês aí no Brasil. Reino Unido, Espanha e Itália, os 3 países mais atingidos aqui na Europa, registraram no fim de semana o menor número de mortes diárias desde março. Na Espanha, esse número ficou abaixo de 100. Durante a pandemia, chegou a passar de 900. Enquanto o governo britânico ainda elabora um plano para a volta ao trabalho com segurança, Itália e Espanha estão um passo à frente e hoje relaxaram mais algumas medidas de restrição. Ainda não dá para dizer que é uma volta à normalidade, mas na Itália já dá para tomar um café da manhã no restaurante, ir ao cabeleireiro e fazer compras, pequenos prazeres proibidos há mais de 2 meses. Tudo isso respeitando, claro, as regras de distanciamento e de higiene. Na Grécia, funcionários com máscaras e visores de proteção deram as boas-vindas aos primeiros turistas a pisar no Partenon, na Acrópole de Atenas, em 2 meses. E na Espanha estão liberados encontros com mais de 10 pessoas. Restaurantes já funcionavam em muitas cidades. Lembrando que Madrid e Barcelona, que concentram a maioria dos casos da Covid-19, ainda estão em isolamento, mas algumas lojas começaram a reabrir por lá. O governo diz que o país está próximo de controlar a transmissão, mas alerta que o risco de uma segunda onda de contaminações ainda é alto e vai pedir ao parlamento a extensão do estado de emergência até o fim de junho. São países, Ana, que já sofreram demais e que não querem correr novos riscos. Ana. Verdade, estão todo cuidado nessa hora. Verdade, Cecília, obrigada. E começou em Genebra, na Suíça, a Assembleia Mundial da Saúde, que esse ano, claro, vai ter a Covid-19 como centro das atenções. Vamos saber os detalhes com a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Raquel Krahenbuhl, porque o governo americano, Raquel, bom dia para você, está liderando uma pressão internacional contra a China, que é acusada de esconder informações sobre a pandemia. Exatamente, Ana. Bom dia a você, a todo mundo. O presidente Donald Trump chegou até, a gente lembra, a congelar fundos da Organização Mundial de Saúde, acusando justamente a OMS de ser favorável à China. Trump também acusa a China de ter demorado a alertar o mundo e de esconder informações. E em meio à pressão dos Estados Unidos e de vários países, o presidente Xi Jinping participou da abertura da Assembleia Mundial de Saúde, agora há pouco por teleconferência, e negou as acusações de falta de transparência. Disse que a China sempre falou abertamente sobre a pandemia desde que o primeiro caso foi registrado no país no fim do ano passado. Ele afirmou ainda ser favorável a uma investigação imparcial, mas quando a crise passar. O mundo quer respostas, Ana. A Austrália e a União Europeia querem uma investigação para rastrear a origem e o caminho de transmissão do novo coronavírus. A proposta de resolução circula entre os participantes da Assembleia Mundial de Saúde e, segundo a agência Reuters, já tem o apoio de 116 países, incluindo o Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Rússia e Índia. E se tiver o apoio de 2/3 dos 194 países que participam da reunião, o texto deve ser apresentado amanhã. Ana. E o representante do Brasil nessa Assembleia vai ser o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello. Obrigada, Raquel. E a terceira maior economia do mundo entrou em recessão. O PIB anualizado do Japão encolheu 3,4% nos 3 primeiros meses do ano. Ainda assim, o resultado foi até melhor que o esperado. A previsão era de uma queda de 5%. Mas os economistas alertam que os efeitos do coronavírus vão ser sentidos com mais força agora no segundo trimestre. A expectativa é de que o PIB despenque até 20% entre abril e junho. A seguir, as apreensões de drogas nas estradas brasileiras dispararam esse ano. A ajuda da tecnologia para evitar a contaminação pelo coronavírus na hora de pagar as contas. E você já ouviu falar em Igreja Delivery? A gente mostra depois do intervalo. Agora 9h03, horário de Brasília. As apreensões de drogas em Mato Grosso do Sul dobraram nos últimos meses em relação ao mesmo período do ano passado. É que as barreiras sanitárias montadas para conter o avanço do novo coronavírus na fronteira com o Paraguai estão ajudando no combate ao tráfico internacional. Uma montanha de droga. 1.200 quilos de maconha foram apreendidos de uma vez, dentro desse carro. Os traficantes tiraram os bancos de trás e esconderam os tabletes dentro da lataria.
Os bandidos tentam transportar a droga de várias maneiras. Dentro de pneus de caminhão, escondido em meio a uma carga de peixe. Nesse caminhão que transportava soja, os pacotes apreendidos eram de cores diferentes. Segundo a polícia, isso indica que o carregamento tinha vários donos. E não é só a maconha que é apreendida nas rodovias do estado. 450 quilos de cocaína pura tinham como destino Porto de Santos, em São Paulo. O Brasil tem mais de 1.000 quilômetros de fronteiras com a Bolívia e com o Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul. E muitas regiões são como essa aqui, olha, basta atravessar uma rua para sair de um país e entrar no outro. Só que por causa da pandemia as fronteiras estão fechadas há pelo menos 2 meses. Ainda assim, a polícia diz que praticamente toda a droga apreendida no estado nesse período veio do exterior. Nos últimos 2 meses, as forças de segurança de Mato Grosso do Sul apreenderam 80 toneladas de droga no estado, um aumento de mais de 100% em relação ao mesmo período do ano passado. Reflete um pouco da questão do combate ao coronavírus, que implementou as barreiras sanitárias nas divisas com estados e na fronteira e também diminuiu o fluxo de veículos nas rodovias. E isso permite, por parte da polícia, uma abordagem mais seletiva. As apreensões de drogas cresceram também em Mato Grosso nesses primeiros meses do ano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as apreensões já somam quase 3 toneladas, dá um aumento de 124% em relação ao mesmo período de 2019. Só nesse fim de semana, mais de 200 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos dentro de uma carreta. O motorista confessou o crime e foi preso. E a Polícia Militar acabou com uma festa que reunia 70 pessoas dentro de uma casa na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. A PM chegou até a casa depois de receber uma denúncia por causa do som alto no sábado à noite. Ninguém foi preso ou detido. Lembrando que desde a última sexta-feira, a cidade tem toque de recolher das 8 da noite até as 5 da manhã. Quem se preocupa com a contaminação pelo coronavírus está mudando muitos hábitos, né? Inclusive, muitos consumidores estão mudando a forma de pagar as contas. Não é isso, Aline? Até aquelas máquinas de cartão de crédito e de débito são vistas como possíveis fontes de contaminação, com toda razão, né? Todo cuidado é pouco, né, Ana? E é aí que entra a tecnologia, o pagamento por aproximação, por exemplo, em que não é preciso tocar em nada na máquina, está ganhando mais espaço. O inimigo é invisível e prestar atenção nas mãos virou necessidade. O novo coronavírus pode estar em qualquer superfície, é encostar o dedo. Se a mão for para a máscara de proteção ou para os olhos, o risco de contágio existe. Me preocupo sim. Eu geralmente como motor de aplicativo, o passageiro desce, eu pago, dá o troco, a gente lava as mãos. A tecnologia pode ser uma aliada para manter as mãos longe do novo coronavírus. O interesse por soluções que evitem o toque em superfícies tem aumentado. Poder pagar uma conta, por exemplo, sem precisar digitar uma senha, hoje virou proteção para a saúde. O posto de combustíveis em Belo Horizonte está adaptado aos novos tempos. É só aproximar o celular ou o cartão com sensor. A tecnologia de aproximação vem crescendo a cada ano. O diretor da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito diz que em 2019 a movimentação financeira com esse tipo de recurso aumentou mais de 500% em relação ao ano anterior. E a tendência é crescer ainda mais em 2020. Está fazendo em pedágios nas estradas de São Paulo, são 11 praças de pedágio, a pessoa vai poder pagar o pedágio por aproximação. Já tem metrô no Rio de Janeiro, já tem um piloto de uso de cartão para pagar por aproximação. Algumas linhas de ônibus também na cidade de São Paulo já estão aceitando o pagamento por aproximação. O medo da Covid-19 também está mudando a rotina na entrada de acesso a uma área de condomínios em Nova Lima, região metropolitana de BH. A biometria digital foi suspensa. Os moradores investiram na tecnologia de reconhecimento facial. Todos que passam por aqui estão sendo cadastrados. A procura por esse tipo de recurso aumentou. Cresceu em torno de 50%. Não é possível mais ficar tocando em superfícies que todo mundo toca. Então a biometria facial, ela se tornou uma biometria limpa, um acesso limpo, que a pessoa não precisa encostar absolutamente nada. Todo cuidado é importante para seguir em frente com saúde.
Sim, tem que preocupar, se preocupa é a máscara mesmo, o contato, sempre estar com o álcool, fazendo a higienização, isso aí é muito importante. E se puder não encostar a mão? Se não encostar, melhor ainda. Os comerciantes também perceberam um aumento no pagamento por transferência bancária. Todo mundo tentando se adaptar. Ana Paula. É isso. Tem uma história boa aqui também de adaptação, viu, Aline? Se os fiéis não podem ir à igreja, a igreja vai até os fiéis. Olha só o que está acontecendo em São Roque, no interior de São Paulo. Uma vez por semana, voluntários saem de carro rezando uma espécie de terço móvel pela cidade. O grupo chega a rodar por até 10 horas, com músicas, com orações. Os voluntários recebem doações que ajudam a pagar a gasolina. A gente volta a seguir. A Polícia Federal vai investigar se o senador Flávio Bolsonaro foi avisado da operação que teria como alvo o então assessor dele, Fabrício Queiroz. E o ministro do Supremo, Celso de Mello, vai assistir hoje ao vídeo da reunião ministerial que faz parte do inquérito sobre a suposta tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. A gente volta já? Agora são 9h13, horário de Brasília. O ministro do Supremo, Celso de Mello, deve assistir hoje ao vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que faz parte do inquérito que investiga se o presidente Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Flávia Varenga tem os detalhes ao vivo. Flávia, bom dia para você. Só depois de assistir esse vídeo na íntegra é que Celso de Mello vai decidir se tira ou não o sigilo da gravação. Oi, Ana, bom dia a todos. Somente depois de assistir a esse vídeo. O ministro Celso de Mello está em São Paulo e para assistir esse vídeo foi montado um esquema especial. 2 assessores dele vão assistir aqui em Brasília e por meio de um link o ministro assiste em São Paulo. A defesa do ex-ministro Sérgio Moro quer que o sigilo de toda essa gravação, ou seja, toda a reunião ministerial do dia 22 de abril, seja divulgada, o vídeo inteiro. Já a Advocacia Geral da União defende que somente alguns trechos sejam divulgados, os trechos onde aparecem as falas do presidente Jair Bolsonaro. Já a Procuradoria-Geral da República também defende a divulgação parcial, mas é mais restritiva. A PGR defende que somente as falas do presidente Jair Bolsonaro que têm relação com esse inquérito e que os outros assuntos tratados na reunião sejam mantidos em sigilo. Foi nessa reunião, em abril, lá no Palácio do Planalto, que o ministro Sérgio Moro disse que o presidente Jair Bolsonaro manifestou a intenção de interferir na Polícia Federal. E essa gravação foi uma das provas sugeridas por Sérgio Moro. O presidente Jair Bolsonaro nega, diz que durante essa reunião falou da segurança dele e também da segurança da família dele. Ana. Obrigada, Flávia. E a Polícia Federal vai abrir nova investigação para apurar o vazamento de uma operação no Rio de Janeiro. Numa reportagem publicada ontem pelo jornal Folha de São Paulo, um empresário que apoiou a campanha de Jair Bolsonaro afirma que o filho do presidente, Flávio, foi avisado por um delegado da Polícia Federal sobre a operação que deixaria em evidência o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Paulo Marinho disse que foi na casa dele, no Jardim Botânico, zona sul do Rio, que em dezembro de 2018, com Jair Bolsonaro já eleito presidente, Flávio Bolsonaro contou que foi avisado por um delegado da Polícia Federal de uma operação que deixaria em evidência o ex-assessor dele na Assembleia Legislativa, Fabrício Queiroz. A revelação foi feita numa entrevista a Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo de ontem. Paulo Marinho não revela o nome do delegado, mas dá detalhes do encontro. Afirmou que no dia 13 de dezembro de 2018, às 8h30 da manhã, chegaram à casa dele Flávio Bolsonaro e o advogado Vitor Alves, que, segundo o empresário, trabalha até hoje no gabinete do senador e é advogado de confiança dele. Marinho diz também que participou da reunião o advogado Cristiano Fragoso. Paulo Marinho revelou que Flávio Bolsonaro estava transtornado e contou ao empresário que uma semana depois do primeiro turno da eleição, o chefe de gabinete dele, o coronel Miguel Braga, encontrou o delegado na porta da Superintendência da Polícia Federal do Rio, na Praça Mauá, zona portuária. Segundo Paulo Marinho, Braga estava acompanhado do advogado Vitor Alves e de Val Meliga, que é ex-presidente do PSL no Rio e irmã de 2 milicianos.
O delegado saiu da superintendência, encontrou os 3 na calçada. Segundo o relato que o empresário diz ter ouvido de Flávio, o delegado fez a seguinte afirmação: vai ser deflagrada a Operação Furna da Onça, que vai atingir em cheio a Assembleia Legislativa do Rio. Ainda de acordo com o relato, o delegado disse que essa operação ia alcançar algumas pessoas do gabinete de Flávio. Uma delas era Queiroz e a outra, a filha do Queiroz, que trabalha no gabinete de Jair Bolsonaro em Brasília. Paulo Marinho disse ter ouvido ainda que o delegado iria segurar essa operação para não detoná-la naquele momento, durante o segundo turno, porque isso poderia atrapalhar o resultado da eleição. A operação citada pelo empresário levou policiais às ruas no dia 8 de novembro de 2018, 10 dias depois do segundo turno. A Furna da Onça investigou e prendeu deputados estaduais do Rio que recebiam propina no esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral. Um relatório do COAF incluído nessa investigação mencionava movimentações financeiras suspeitas dos assessores dos deputados estaduais, incluindo Fabrício Queiroz, ex-PM, que foi funcionário comissionado de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Uma das suspeitas que passou a ser investigada pelo Ministério Público Estadual era de rachadinha, esquema em que assessores devolvem parte dos salários aos parlamentares. O empresário Paulo Marinho afirma ainda na entrevista que o delegado que vazou a operação se identificou como adepto e simpatizante de Jair Bolsonaro e recomendou que eles tomassem providências. Marinho diz que Flávio contou o episódio ao pai e que Jair Bolsonaro pediu que demitisse o Queiroz naquele mesmo dia e a filha dele também. E assim foi feito. O Diário Oficial do Estado do Rio publicou a exoneração de Fabrício Queiroz e a exoneração da filha dele, Natália Melo de Queiroz, também saiu no mesmo dia no Diário Oficial da União. A TV Globo mostrou, na época da operação, em novembro de 2018, que já havia suspeitas de vazamento. No momento das prisões, um dos alvos recebeu os policiais com um diploma universitário na mão. Outro se internou num hospital durante a madrugada, para não ir para a cadeia. E na casa da assessora de um dos deputados foram apreendidos bilhetes com orientações para a destruição de provas. A PF chegou a abrir um inquérito para apurar a participação de agentes no vazamento. E todos os delegados foram ouvidos pela Corregedoria, mas o autor do vazamento não foi encontrado. Na sessão do Tribunal Regional Federal, que converteu as prisões dos deputados de temporária para preventiva, o relator da Lava Jato no Rio, desembargador Abel Gomes, falou da suspeita e disse ter indicativo forte de vazamento constatado após cumprimento dos mandados. A interlocutores, a defesa do ex-ministro Sérgio Moro avaliou que as revelações do empresário Paulo Marinho reforçam as suspeitas de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Numa rede social, o ex-ministro disse esperar que os fatos revelados com coragem por Paulo Marinho sejam totalmente esclarecidos. A Polícia Federal informou que todas as denúncias de desvio de conduta na corporação devem ser apuradas e que, depois das declarações do empresário, determinou uma nova investigação sobre o suposto vazamento da operação. O desembargador Abel Gomes, responsável pela Operação Furna da Onça, afirmou que a operação não foi adiada, que ela aconteceu no momento oportuno, de acordo com o entendimento conjunto entre Ministério Público Federal, Polícia Federal e Poder Judiciário. O desembargador disse que a operação não poderia acontecer num período eleitoral para não parecer uso político. Abel Gomes classificou como graves as denúncias de Paulo Marinho e pediu a apuração imediata. Flávio Bolsonaro disse que Paulo Marinho tem interesse em prejudicá-lo por ser seu suplente no Senado e questionou Paulo por ter feito a denúncia quase 2 anos depois. Disse ainda que as histórias não passam de invenção de alguém desesperado e sem votos. O Palácio do Planalto disse que a denúncia não é verdadeira e que apoia Flávio Bolsonaro. Os advogados citados na reportagem, Cristiano Fragoso e Vitor Alves, além do Coronel Braga, não foram encontrados para comentar o assunto. O Ministério Público Federal informou que vai levar o caso para o Grupo de Controle Externo de Atividade Policial da Procuradoria da República no Rio.
Paulo Marinho pediu segurança pessoal ao governo do Rio. A Polícia Militar informou que vai garantir a proteção dele e da família. A Procuradoria-Geral da República pediu providências à Polícia Federal em relação às declarações de Paulo Marinho. A PGR pediu os depoimentos de Paulo Marinho e o depoimento de Miguel Braga Grilo, além da cópia do inquérito da Polícia Federal que apurou as informações relacionadas à Operação Furna da Onça. As ações serão feitas dentro da investigação sobre a suposta tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. E mais uma vez, manifestantes fizeram uma carreata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro em Brasília e se aglomeraram em frente ao Palácio do Planalto ontem. Juliana vai mostrar pra gente. Ana, o presidente Bolsonaro prestigiou o ato do alto da rampa do Palácio do Planalto e acenou para os manifestantes atrás de uma grade. Por volta das 11 da manhã, os manifestantes começaram a se concentrar na esplanada dos ministérios e logo depois seguiram em carreata em direção à Praça dos Três Poderes. Pararam em frente ao Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro repetiu o gesto de outros domingos e participou do ato na rampa do Palácio. Dessa vez, ele estava acompanhado de 11 ministros. Agradeço a todos que estão aqui, os que têm os estados, torcem para que o Brasil realmente ocupe o lugar de destaque que ele merece. Nem uma faixa, nem uma bandeira que atente contra a nossa Constituição, contra o Estado Democrático de Direito. Em frente ao palácio não havia faixas desse tipo, porque o secretário de Segurança e Coordenação do Planalto, general Luiz Fernando Barganha, pediu que elas fossem retiradas, como mostrou o jornal Folha de São Paulo e a TV Globo confirmou. Mas ao longo da esplanada havia várias faixas que pediam fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Essa faixa pedia instalação de um regime democrático militar e essa outra pedia intervenção militar já. Todas palavras de ordem antidemocráticas e inconstitucionais. Durante a manifestação, Bolsonaro chegou a levantar a mão de alguns ministros. Entre os ministros estavam Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e André Mendonça, que assumiu no lugar de Sérgio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O presidente desceu a rampa para se aproximar mais dos manifestantes. Quase ninguém respeitava as recomendações de distanciamento social. Gerson Camarote já por aqui para falar de mais dessa manifestação, Camarote. Bom dia para você. Dessa vez o que vimos de diferente aí foi uma certa preocupação do presidente Bolsonaro com ataques contra o Congresso, contra o Supremo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sim, essa preocupação não é por acaso. O presidente ali está na mira de investigações e, mais do que isso, está em negociação já avançada com aquele bloco chamado Centrão, ou seja, o presidente da República e o Palácio do Planalto estão dando cargos e negociando emendas em troca de um apoio no Congresso Nacional. Então, ficaria muito difícil para o presidente Jair Bolsonaro estar atacando o Congresso Nacional neste momento, porque iria ficar incoerente. E isso justifica, que me explicaram, inclusive líderes do Centrão, esse novo tom do presidente Jair Bolsonaro, esse novo tom de muita preocupação com manifestações contrárias a instituições democráticas, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Tudo que o presidente não precisa nesse momento agora é criar atrito com o Congresso, quando ele precisa, sim, ter uma base forte de segurança para evitar até mesmo um eventual processo de impeachment. Agora, Camarote, a gente mostrou agora há pouco aquela denúncia do empresário Paulo Marinho de que houve vazamento de uma operação da Polícia Federal para beneficiar a família Bolsonaro. Quer dizer, agora são duas investigações que estão se complementando, estão se juntando. Isso, e aí complica mais a situação do presidente Jair Bolsonaro. Essa entrevista do empresário Paulo Marinho chegou com muita preocupação, esse núcleo mais próximo do presidente Jair Bolsonaro, até porque tem uma questão concreta. Houve, de fato, a exoneração do Fabrício Queiroz em 15 de outubro de 2018 do gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro. E também houve a exoneração da filha do Fabrício do gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. É uma sinalização
sim, de que houve um vazamento, e tudo isso preocupa, porque agora as duas investigações, elas se juntam. Ana. Obrigada, Camarote. Até mais. Intervalo. A seguir, a gente mostra os efeitos do isolamento social no lixo dos brasileiros. A gente explica depois do intervalo. Agora 9h31, horário de Brasília. O brasileiro está produzindo menos lixo durante a quarentena, mas um tipo de resíduo aumentou com os novos hábitos. Estamos produzindo muito mais lixo reciclável, que é pedindo comida em casa, comprando pela internet. A questão, Rodrigo, é que até a reciclagem nos lugares em que ela é feita está tendo problemas também durante a pandemia, né? O reciclável aumentou e o lixo comum caiu durante a quarentena. Mas o aproveitamento ele ficou mais difícil. É que o modo de reciclar mudou para proteger os funcionários da infecção pelo coronavírus. O que vai para o lixo reflete o nosso consumo. E no mês passado, o volume de lixo comum que nós produzimos em casa foi 7% menor do que em abril de 2019. Em momentos em que há uma retração econômica, em momentos em que há uma instabilidade, uma insegurança, há um menor consumo. E essa percepção se reflete diretamente na geração de resíduos sólidos. Ao mesmo tempo, a Abrelp, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, constatou que o volume de lixo reciclável aumentou 28%. Tem havido uma mudança no perfil de consumo da população, aí relacionada a um consumo mais de comércio online, que traz produtos com embalagens, um menor consumo de orgânicos, consumo de alimentos industrializados. Em São Paulo, a AMLURB, Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, também percebeu que a quarentena fez aumentar a produção de lixo reciclável e diminuir a de lixo comum. Com relação à coleta domiciliar, a gente teve uma queda de 12%, né? A gente atribui isso também ao fechamento dos comércios pequenos geradores e também porque a gente sabe que as pessoas estão gerando menos orgânicos e consumindo mais recicláveis, porque no momento é tudo mais delivery, é tudo mais embalado. O desafio num momento como esse é não desperdiçar tanto material reciclável, porque para reciclar é preciso antes separar o que é alumínio, papel, os diferentes tipos de plástico. Esse trabalho normalmente é manual e no meio da pandemia pode expor os trabalhadores ao novo coronavírus. Na cidade de São Paulo, as 25 cooperativas que fazem triagem foram fechadas por causa da quarentena. Todo o lixo reciclável está sendo levado para 2 centrais mecanizadas, onde máquinas separam os materiais, algo que a maioria das cidades brasileiras não tem. Catadores que perderam a renda estão recebendo um auxílio de R$ 1.200 da prefeitura, como a Ariana, que foi trazida para ajudar numa das centrais mecanizadas. Está fazendo toda a diferença, né? Porque pela situação que a gente está, se a gente não recebesse nenhuma ajuda de custo, vamos dizer assim, seria difícil se manter. Sempre importante lembrar, de descartar o lixo corretamente. A Prefeitura de São Paulo recomenda usar 2 sacos descartáveis, colocar um dentro do outro e não encher até a borda. Esses cuidados podem evitar que os coletores tenham contato com resíduos contaminados, viu, Ana? Verdade. Obrigada, Rodrigo. Vamos saber agora de previsão do tempo. O dia começou com muito nevoeiro em partes do sul, aqui do sudeste também. Tiago Scheuer é quem vai trazer as informações do tempo essa semana aqui pra gente. Tiago, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Bom Dia Brasil. O sol vai sair? Oi, Ana. Bom dia para você também. É um prazer sempre estar por aqui, viu? Bom dia, Brasil também. Então, o sol até vai sair, tá? Nos lugares onde teve nevoeiro na madrugada e no começo da manhã, ele deve brilhar bastante ao longo do dia. Vamos ver umas imagens aí. No Rio amanheceu com bastante nevoeiro, cobriu boa parte da cidade de Niterói, inclusive. A temperatura estava ali pelos 20 graus
no comecinho da manhã. Já aqui em São Paulo, vários pontos da cidade praticamente sumiram no meio dessa nuvem baixa. Imagens aí de pouco depois das 7 da manhã. E agora o nevoeiro deve começar a se dissipar aqui em São Paulo também. Ainda está rolando, você consegue ver aqui atrás, mas logo ele passa. O que acontece? O nevoeiro, ele sempre acontece nessa época do ano porque o céu está muito aberto. E aí à noite esfria, todo aquele calor do dia anterior, né, começa a ir embora pela atmosfera, não tem nuvem para segurar esse calor, e aí a umidade acaba se condensando aqui embaixo, por isso forma essa nuvem, e depois que o sol começa a brilhar, deve sumir. Você pode olhar aqui, ó, centro-sul de Mato Grosso até o sul do Brasil, quase todo o sudeste também com tempo firme hoje, sol brilhando, no Acre também, e pegando parte do interior do Nordeste. Agora atenção, porque o Brasil está bem dividido e tem chuva forte, principalmente no centro-norte do país. Destaques aqui, ó, né? Nessa área do norte do Brasil, centro-norte do Amazonas, Roraima, Amapá e boa parte do Pará, e também no centro-sul da Bahia, deve ter bastante chuva hoje. E as temperaturas voltam a subir à tarde no centro-sul do país, mas também é um pouquinho de leve, ó, 26 graus em São Paulo de máxima, 24 em BH, 28 no Rio, 32 lá em Cuiabá e lá em Teresina, 35 graus. E veja que ao longo da semana, as tardes vão ficando menos frias em Curitiba, em São Paulo e no Rio. No Rio, Ana, eu já adianto para você, ó, na quinta-feira, 30 graus para vocês aí. Vai subindo aos pouquinhos. Tá certo. Obrigada, viu, Thiago? Até amanhã. Até amanhã. E a seguir, os destaques da volta do futebol na Alemanha. E a expectativa por retorno dos gigantes da Espanha, Barcelona e Real Madrid. Agora, 9h40, horário de Brasília. A gente já volta. A Alemanha retomou o campeonato de futebol no fim de semana. E na Espanha, que registrou o menor número de mortes em um dia desde março, os clubes se preparam para o retorno. As equipes espanholas, como Barcelona e Real Madrid, podem, a partir de hoje, fazer treinos com até 10 jogadores ao mesmo tempo. A previsão da Liga Espanhola é retomar os jogos a partir de 12 de junho. Entre os principais campeonatos europeus, só o alemão voltou. Os atletas só podem comemorar gols assim, olha, cumprimentando os colegas com o cotovelo ou com o pé. No banco de reservas, todo mundo tem que usar máscaras. As partidas não têm público, mas o Colônia adotou uma solução fofa. Olha aí, ursinhos de pelúcia enviados por torcedores nas arquibancadas. Só que do lado de fora houve protestos contra a volta do futebol. Pesquisas mostram que 56% dos alemães são contra a retomada do campeonato. Aí você está vendo a Coreia do Sul, o FC Seul levou manequins para o lugar dos torcedores no jogo de ontem. Só que eram bonecas sexuais. O clube se desculpou com os torcedores nas redes sociais, mas insistiu que eram apenas manequins realistas. Futebol na Coreia do Sul voltou no dia 8 desse mês. E na Escócia, não teve jeito, por lá a Liga de Futebol decidiu agora há pouco encerrar o campeonato que estava interrompido desde 13 de março. Com essa decisão, o Celtic, que tinha sido campeão nas últimas 8 temporadas e que estava na liderança, chegou a 9 títulos seguidos. Próxima temporada está prevista para começar só em 1º de agosto. Com isso, vamos encerrando o nosso Bom Dia Brasil dessa segunda-feira. Até amanhã, gente. Aqui em São Paulo, né, o lockdown aí no horizonte, que é a restrição ainda maior daquilo que hoje é permitido funcionar. A gente segue acompanhando. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado, o médico e pesquisador Dimas Covas, disse aquilo que a gente está vendo, que as medidas adotadas até agora não estão surtindo efeito, o isolamento não tem sido suficiente para conter o avanço do contágio e o sistema de saúde já está muito perto do limite. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, defendeu a adoção de medidas mais drásticas depois do fracasso na ampliação do rodízio de carros. O Centro de Contingência estuda as possibilidades e quem decide é o governador João Dória, que disse hoje que o plano está pronto, mas não para adoção imediata. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Eu sempre de olho aqui no Diário Oficial e saiu agora a nomeação de um assessor do PR, Garigan Amarante Pinto, para diretor de ações educacionais do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Garigan é advogado, assessor do PR, que é o antigo PL. Quando o partido ainda se chamava PL, Garigan era assessor de confiança de Valdemar da Costa Neto, que era o presidente do partido e, como vocês se lembram, foi condenado no Mensalão. Costa Neto saiu, Garigan
Harrigan permaneceu com outros presidentes. Ele é considerado intocável no partido. O PR faz parte do Centrão, que é aquele grupo fisiológico de parlamentares que votam no Congresso em troca de cargos e favores. Começando a semana. Bom dia. Uma mulher que testou positivo para a Covid-19 fugiu do hospital onde estava internada ontem em Contagem, aqui na região metropolitana de BH. Ela aproveitou que estava sozinha, abriu a janela do quarto e escapou. A paciente foi encontrada pouco depois e levada de volta para o hospital. A mulher disse que fugiu porque estava com medo da doença. O problema é que na rua ela pode contaminar outras pessoas. Inclusive, o local onde ela foi resgatada teve que ser desinfectado. É isso, ótima segunda-feira, ótima semana. Gente, o presidente francês Emmanuel Macron acaba de discursar na Assembleia Mundial de Saúde, organizada pela OMS. Ele repetiu a importância de uma resposta global à pandemia e que uma futura vacina teria que ser acessível a todos. É uma questão de princípio, disse Macron. A saúde humana não pode ser comprada ou vendida, ele disse. Incrível como isso ainda precisa ser dito, né? Bom início de semana, gente. Até amanhã. Verdade. Para vocês de casa, então, ótima segunda-feira, ótima semana para todos nós e amanhã estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá.